Boa noite, meus irmãos. Plínio, boa noite. Seja bem-vindo. Irmã Sandra, boa noite. Mais uma aula, mais um tempo de estudo nosso da Palavra de Deus. Boa noite, irmã Adriana. Adriana Freire, né? Depois entra a Adriana Maria, que é lá do Jardim Fortaleza. Boa noite. Alguns ainda chegando para o nosso tempo de estudo, dando continuidade na aula que deixamos da semana passada. Boa noite, irmã Socorro, seja bem-vinda. Mais um minutinho aí, a gente já entra aqui no nosso assunto, né? Estamos falando de disciplina bíblica ou disciplina na igreja. Esse é o nosso tema. Irmã Maria Helena, lá de Itaquá. Deus abençoe, boa noite. Irmã Ana Teles. Boa noite, Deus abençoe. Nós estamos então falando de disciplina bíblica ou disciplina na igreja, um assunto bem delicado, mas eu quero mais uma vez relembrar àqueles que não são membros da nossa igreja que esse é um assunto que a gente já vem tratando. Faz tempo que eu não trago essa fala aqui, né? Mas lembrando aí que nós falamos no ano passado de membresia, e aí estamos dando continuidade esse ano falando de disciplina bíblica. Não vamos conseguir concluir até o final do ano, temos muito material e por ser live acabamos reduzindo mais as aulas, aí com um certo cuidado, né, com aquilo que estamos colocando. E ao concluir nós deveremos entrar em liderança bíblica, e aí dentro da liderança bíblica vamos falar um pouco sobre culto, o que é culto. Então isso faz parte de um pacote de mudanças da nossa igreja que começou já em 2018 e estamos caminhando. Então você que não é membro da nossa igreja, às vezes você pode fica aí meio perturbado com algumas colocações, mas a nossa igreja está acompanhando aquilo que é normal, aquilo que eles já estão sendo trabalhados para isso. Ok? Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor direção dentro desse assunto aí tão delicado. Ok? Nessa oração, vamos agradecer a Deus. O Douglas está em casa, deverá internar outra vez na segunda-feira para a cirurgia na quarta, segundo o irmão Elinaldo. Então, foi descoberto o problema, né, na vesícula e vai ser operado, então, possivelmente na quarta-feira. Então, orando aí, agradecendo a Deus pela vida do Douglas, por já ter descoberto o problema e continuar intercedendo aí pela sua cirurgia na próxima semana. Ok? Boa noite aí. Boa noite, irmão Elinaldo, irmão Pedro, pai do irmão Flávio, que está aí. Boa noite, Deus abençoe. Vamos orar então, irmãos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós estamos na Tua presença, nesse momento especial para nós, como igreja, cada um aí em seus lares, mas de uma maneira virtual, estamos aí conectados, nesse instante, conectados especialmente ao Senhor, nessa oração, concordando com os meus irmãos, naquilo que estaremos colocando aqui.
primeiro agradecer ao Senhor, agradecer pela bênção da vida, agradecer pelo teu cuidado, agradecer porque encerramos mais um dia. Ó Pai, eu quero te louvar pela tua fidelidade. Eu quero lembrar aqui de orar pela esposa do irmão Inácio, que canta no conjunto Manancial, que hoje eu encontrei com ele. Ela está fazendo hemodiálise, possivelmente vai entrar numa fila de transplante de rins. E eu falei para ele que estaria orando, e nesse instante estou colocando aqui ela em oração, juntamente com os meus irmãos. A esposa do irmão Inácio do Manancial. Quero também agradecer ao Senhor pela tua boa mão sobre a vida do Douglas, por já ter descoberto o problema, pela cirurgia aí pré-agendada. Ó Deus, a vida do teu servo está em tuas mãos. Nós clamamos pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu cuidado. Continue abençoando o irmão Elinaldo, continue, ó Deus, abençoando a Helena e o cuidado deles ali com o Douglas. Nós queremos colocá-lo mais uma vez aí diante do teu altar. Também colocando a Liane, esposa do Douglas, diante do Senhor, também a sua filhinha. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem cuidado nesse momento de dificuldade. Ó Pai, agora pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo que temos agora. Nós vamos mais uma vez mergulhar na tua palavra, e eu peço que o teu Santo Espírito seja o nosso professor nesta noite. Nos ajude, meu Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos, irmão Moisés, irmã Cileide, Deus abençoe, graça e paz. Nós falamos na semana passada, e eu quero retomar, e você tem a sua Bíblia aberta aí, eu quero retomar com você, lá em Mateus 5:20. Abre a sua Bíblia em Mateus 5:20, que foi o primeiro texto que falamos na semana passada. Mateus 5:20 diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E agora, Mateus 5 ainda, capítulo 5, versículo 48. Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olhando para esses dois textos, nós trabalhamos na semana passada a seguinte pergunta: as igrejas devem esperar perfeição moral? As igrejas devem esperar perfeição moral? E aí as respostas se dividiram. Aí, vocês lembram, alguns dizendo não, outros dizendo sim. E aí deixei como tarefa para vocês que vocês lessem em casa o mesmo Mateus 5, só que os versículos 3 a 10. Eu não sei quantos de vocês leram, quantos de vocês gastaram tempo nesse texto, mas eu disse também a semana passada que eu trouxe esses versículos isolados de propósito para trazer aí um nó para a gente destrinchar aqui em nossa aula. Por quê? Porque Jesus, ele era profundamente realista e compreensivo. Paz aí, César Picelli. E é por isso que antes de chegarmos a esses versículos,
Jesus começa o capítulo 5 com as amadas bem-aventuranças. E é para isso que vamos hoje à noite. Foi isso que eu deixei para vocês em Mateus 5, 3 a 10. As bem-aventuranças. E tentar entender bem pureza ou pobreza de espírito. Então, se a sua Bíblia está aberta em Mateus 5, e se você não teve a oportunidade de ler Mateus 5, 3 a 10, da última quinta até hoje, eu vou respeitar aí a sua desculpa esfarrapada e eu vou ler com vocês aqui Mateus 5, 3 a 10, que diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, ou misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos continuar com algumas perguntas. Quem na terra representa o reino do céu? Quem é chamado filho de Deus? Eu gostaria muito da sua atenção nesses textos hoje à noite, para você entender a linha de raciocínio do autor desse material. Quem na terra representa o reino do céu? Quem é chamado filho de Deus? De certa forma, aqueles que se parecem com o Pai Celestial e agem como Ele. Os filhos, eles não procuram copiar o Pai ou imitar seus pais. Então, dentro das bem-aventuranças, nós precisamos encontrar essas semelhanças. Se tivéssemos na aula presencial, eu poderia ter as bem-aventuranças divididas em 2 colunas. Mas eu vou tentar explicar esse formato. Tentando explicar tanto o Pai Divino quanto o Filho Divino, se um copia o outro, vamos ver nas bem-aventuranças onde que está, em que versículos vamos encontrar essas semelhanças. Lembre-se que nós estamos falando, dentro das bem-aventuranças, daqueles que representam o reino do céu, daqueles que são filhos de Deus. A disciplina bíblica, ela só pode ser aplicada nos filhos de Deus. Nós temos a tendência de, às vezes, querer cobrar daqueles que não são salvos um comportamento de crente. A disciplina bíblica aqui ensinada é para o salvo, é para aqueles que representam o reino do céu.
Logo, nós vamos tentar observar nas bem-aventuranças quais são as semelhanças entre o pai e os filhos. Quem é o pai? Deus. Quem são os filhos? Os salvos, a igreja, nós. Então vamos compreender essas semelhanças. Então vamos lá. Tanto o Pai divino quanto o Filho divino vão precisar demonstrar que são, primeiramente, versículo 7. Eles vão precisar demonstrar que são misericordiosos. A Bíblia diz que nosso Pai é rico em misericórdia. E nós somos filhos divinos. Então vai entendendo aí que tanto o Pai quanto o Filho precisa ser, em primeiro lugar, misericordioso. Então, olhando para o contexto das bem-aventuranças, você, como representante de Deus nessa terra, você como pequeno Cristo, você como representante de Jesus, aquele que representa o reino de Deus ou o reino do céu, você que é chamado filho de Deus, o Pai é misericordioso. Minha pergunta é: você tem exercido essa misericórdia? Lembre-se, isso aqui não é opcional. Então, em primeiro lugar, a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos ser misericordiosos. Versículo 8. Versículo 8. Se no versículo 7 fala em ser misericordioso, no versículo 8 vai falar que precisamos ser puros de coração. Eu acho que você já está percebendo que ser parecido com o Pai não é fácil. Ser misericordioso, ser puro de coração. O que é que o Senhor quer de nós? Que sejamos puros de coração todos os dias. Mas antes que você comece aí a balançar sua cabeça, ou de repente aquela expressão, né? Vamos continuar. Porque a lista continua. Além de ser puro de coração, o versículo 9 vai dizer que precisamos ser pacificadores. Pacificadores. E para a lista ficar completa, o Filho Divino certamente foi, no versículo 10, perseguido por causa da justiça. Então encontramos aí uma listinha. Versículo 7, misericordioso. Versículo 8, puro de coração. Versículo 9, pacificador. Versículo 10, perseguido por causa da justiça. Então, as igrejas devem procurar confirmar que os filhos são tudo isso baseado no Pai. Esta é a primeira lista que vai corroborar aquela lista daqueles que responderam que sim. As igrejas devem esperar perfeição moral dos salvos. Eu posso ver aí os aplausos de todos que disseram sim. Você que está aí na semana passada disse sim. Você pode se pronunciar. Pode colocar um joinha aí. Porque a lista que eu te dei diz
que esses filhos, para serem parecidos com o Pai, eles precisam ser misericordiosos, puros de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Então, se a semana passada você respondeu sim, você disse que as igrejas devem esperar perfeição moral dos salvos, você pode aí aplaudir. Sua resposta nessa lista estava correta. O problema é que o texto não termina aí. O problema é que nós temos uma segunda lista. O texto não acabou aí. Eu não quero já derrubar o seu joinha ou o seu aplauso, porque baseado na primeira lista, você acertou. Agora, a segunda lista nos diz que nós vivemos em um mundo caído. E os filhos de Deus vão precisar de outra lista dentro desse mesmo texto. Por isso que eu disse que sua atenção precisa ser muito específica hoje à noite. Porque se a primeira lista diz que as igrejas devem esperar a perfeição moral dos salvos, a segunda lista vai me dizer que, primeiro, o versículo 3 vai dizer que esse homem que vive em um mundo caído, mesmo estando dentro de uma igreja, ele vai precisar reconhecer a própria pobreza de espírito. Eu gostei muito da definição de Matthew Henry, quando ele diz que, mas a pobreza de espírito a que Jesus se refere é uma disposição graciosa da alma pela qual nós nos esvaziamos de nós mesmos para termos o nosso ser preenchido com Jesus Cristo. Se a primeira lista diz que eu preciso ser misericordioso, puro de coração, pacificador e perseguido por causa da justiça, a segunda lista vai dizer que por estar em um mundo caído, eu vou ter a pobreza de espírito em mim. Ou seja, eu vou ter que todo dia me esvaziar de mim mesmo para ser preenchido com Jesus Cristo. Senão, eu não vou conseguir a primeira lista. Então, a segunda lista me diz, em primeiro lugar, que eu preciso reconhecer a minha pobreza de espírito. A segunda lista vai dizer que esses pecadores no mundo caído são aqueles que no versículo 4, eles choram pelo próprio pecado. E que docilmente ele abre mão dos próprios desejos. E que no versículo 6, ele tem fome e sede de justiça, a qual eles sabem que eles faltam. Então nós temos de um lado uma lista, onde o versículo 7 vai dizer que eu tenho que ser misericordioso, puro de coração, pacificador e perseguido por causa da justiça, que aí contrasta com uma segunda lista que diz que no versículo 3 eu vou ter a própria pobreza de espírito, eu vou chorar pelo meu pecado, eu vou ter fome e sede de justiça.
Logo, as igrejas, portanto, não devem se surpreender quando seus membros, representantes de Jesus, pecam. E agora, eu posso ver talvez os aplausos de quem disse não. As igrejas não devem esperar perfeição moral dos salvos. Porque esses salvos estão dentro de um mundo caído. E dentro de um mundo caído, ele vai tentar se esvaziar todo dia para ser cheio de Jesus Cristo. Isso é pobreza de espírito. Esse salvo vai todo dia sofrer com o seu pecado, porque não tem como viver sem pecar. Esse salvo vai todo dia ter fome e sede de justiça diante de um mundo que expõe o pecado a ele. Então eu posso agora talvez ver os aplausos daqueles que disseram não. As igrejas não devem esperar perfeição moral dos salvos. Pastor, peraí então. Então quem disse sim está certo e quem disse não está certo também? Espera aí, pastor, então quer dizer que olhando para as bem-aventuranças, Jesus agora está nos mostrando onde um lado há a perfeição e o outro lado há o homem caído dentro de uma igreja? Sim. Mas antes que você mais uma vez entre em parafuso, eu quero ver também os aplausos daqueles que disseram não. Não dá para cobrar. Perfeição moral dos salvos. Por quê? Porque as igrejas não vão se surpreender quando seus membros, representantes de Jesus, pecam. Agora, com essas duas listas na sua mente, no que refere a sermos parecidos com o Pai, nós concluímos que o que a igreja deve ter profundo interesse, observe, não é se esperamos uma perfeição moral ou não. Não é. Na realidade, preste atenção, a igreja deve ter profundo interesse em como esses crentes respondem, preste atenção, como esses crentes respondem a esse pecado. Eu vou repetir para você entender. A igreja deve ter profundo interesse. Não é se nós esperamos uma perfeição moral ou não desses crentes. A igreja, nós, temos que ter profundo interesse em como é que esses crentes respondem ou reagem a esse pecado. Perguntas: eles lamentam o pecado ou estão satisfeitos nele? Pergunta: eles têm fome e sede de justiça? Pergunta: eles estão buscando a pureza de coração? Pergunta: eles estão tentando o tempo inteiro serem pacificadores, misericordiosos? Ou eles se acostumaram ao pecado?
Aí, meus queridos irmãos, está o X da questão. Vocês estão percebendo como a questão é bem mais profunda? Não é se eu espero da igreja uma perfeição moral. Não é. A pergunta é: como é que esses representantes de Jesus estão agindo quando eles pecam? Não é se eles pecam, mas é quando eles pecam. Porque nós somos expostos ao pecado todo dia. Então eu quero que fique muito claro para você de que não é uma expectativa moral do salvo, mas é uma expectativa em como o salvo lida com o pecado. É isso que as bem-aventuranças vai nos mostrar. Então, de um lado, o perfil do pai, do outro lado, um filho no mundo caído que precisa ter pobreza de espírito. Lembrando que pobreza de espírito é esvaziar-se todo dia de si mesmo para ser preenchido por Jesus. É de um lado um pai puro de coração e que quer ver o seu filho no mundo caído chorando pelo seu próprio pecado. Na realidade, é um pai puro de coração, misericordioso, pacificador, mas que quer ver um filho que tem fome e sede de justiça e que não aceita o pecado como normal. Então, concluímos que a igreja deve se interessar em observar todo o tempo, não é se aquele membro tem uma perfeição moral, e sim como aquele membro responde ao pecado. Concluindo, lembra do título dessa aula? Pureza ou pobreza de espírito. Os verdadeiros representantes de Jesus terão duas qualidades. Eles serão cada vez mais puros e cada vez mais pobres de espírito em meio à impureza desse mundo. Repetindo, os verdadeiros representantes de Jesus terão duas qualidades. Serão cada vez mais puros e cada vez mais pobres de espírito em meio à impureza desse mundo. Se você recapitular, quando pegamos a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele disse, se não fosse para vocês pecarem, vocês precisariam sair desse mundo. Lembram disso? Ou seja, nós estamos expostos ao pecado o tempo inteiro. Então o pastor disse que agora a gente está aqui nesse mundo e não deve esperar, em hipótese alguma, que esse crente seja aí aquele crente, a perfeição moral do salvo. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que nós somos expostos ao pecado todo o tempo.
E que a ênfase desse estudo de hoje à noite, que começamos quinta-feira passada, não é se eu vou esperar uma perfeição moral de você, mas é como é que você lida com o pecado. As igrejas, elas precisam procurar por ambas. Elas precisam procurar pureza e pobres de espírito. Lembra quando eu disse que as bem-aventuranças são como o recheio desse sanduíche? Eu falei isso quinta-feira passada. Lembra quando eu disse que Mateus 5:20 está aqui e Mateus 5:48 está aqui e nós temos as bem-aventuranças no meio? Eu vou trazer alguns exemplos. Às vezes, as pessoas estão tão envolvidas no pecado que aquilo se torna normal. E eu vou pegar coisas simples. Eu não vou para aquele absurdo que... Não, eu vou pegar coisa simples. Uma coisa simples. Tem pessoas que se acostumaram ao palavrão. Você deve conhecer. Se acostumaram ao palavrão. Pastor, o palavrão é pecado? É. E eu não vou usar aqui o versículo de Efésios de não sair da vossa boca a palavra torpe para dizer que palavrão é palavra torpe. Não, eu vou pegar a sequência de Efésios, desse mesmo versículo, quando ele diz, não sai da vossa boca a palavra torpe, e aí ele completa assim, e sim aquela que edifica, aquela que vai trazer o bem para o outro. Então, palavrão não é para o salvo. Só que tem pessoas que se acostumaram ao palavrão. Então eu volto àquela pergunta. Olhando para esse texto, quando sai um palavrão da sua boca, o versículo 4 de Mateus capítulo 5 vai dizer que naquela hora que você se lembrou que você falou um palavrão, Mateus 5:4 vai dizer que você tem que chorar. Verdade. Mateus 5, versículo 3 vai dizer que naquele momento você deve buscar, tirar, colocar aquilo para fora de você, ser pobre de espírito para ser cheio de Jesus. A pessoa cheia de Jesus não vai ter palavrão na sua boca, vai ter palavras que edificam, vai ter palavras que está alimentando o outro, sustentando o outro. Quando sai um palavrão da sua boca, você vai ter fome e sede de justiça. O que é isso? Você vai querer que naquela hora Deus faça justiça na sua vida. Ou seja, se aquele pecado não faz você sentir nada, não sou eu. A Bíblia está dizendo que tem alguma coisa de errado com a sua filiação. Porque o texto vai nos dizer que nós somos parecidos com o Pai. Ele vai dizer no versículo, se você observar o final no versículo 10, ele vai dizer, deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Do Filho. Filho de quem? De Deus. O Filho de Deus vai puxar quem? Ao Pai. Seu Pai Deus fala palavrão? Não. Pastor, que pergunta mais idiota. Eu estou pegando as coisas mais simples. Eu não quero ir para a mais complexa. Eu não quero. Você chora pelo seu pecado? Você sofre quando você percebe que pecou? Percebe uma vírgula. Quando o Espírito Santo te acusa, pastor, acusador é Satanás. Não, do crente não.
O Espírito Santo acusa. O Espírito Santo vai lá e cutuca, ou não? Isso te incomoda? Vocês estão entendendo o que é filiação? Vocês estão entendendo que esperar pureza moral do crente é muito superficial? Que o que o Senhor quer na realidade é que o crente sinta dentro de si. Não é o que os outros esperam. O salvo, ele vai pecar. Ele está sujeito a isso. Mas como é que ele lida com o pecado? Essa é a pergunta que tem que ficar clara para você hoje à noite nesse estudo. Pureza e pobreza de espírito precisa acompanhar o crente. Acompanhar o salvo. Eu vou encerrar com uma história que eu li. Um pastor foi pedir conselhos a um antigo pastor sobre como responder a um amigo que havia dado os primeiros passos rumo ao adultério, o qual, felizmente, foi evitado antes de se concretizar totalmente. O conselho daquele antigo pastor foi: não é surpresa que esse homem tenha sido tentado nesse pecado. A verdadeira pergunta é: como ele vai reagir à sua repreensão? É a resposta à correção que irá revelar onde, de fato, o coração dele está. Então a preocupação daquele antigo pastor não era se o homem foi tentado ou não no adultério. Não é se o homem quase adulterou. Não é nem se o homem pecou. Não é nem se ele adulterou de verdade. Aquele antigo pastor, em sua sabedoria, pergunta: como ele vai reagir à sua repreensão? A resposta à correção é que irá revelar onde de fato o coração dele está. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído. E eu e você não podemos ficar surpresos quando nosso irmão cede ou cai em tentação. Mais uma vez, eu não estou aqui fazendo alusão ou dando liberdade ou sinal verde para todo mundo sair pecando. Pelo amor de Deus, não pensa isso. Mas a questão aqui vai mais longe, irmão. Não é se o seu irmão pecou, mas como é que ele reage quando ele é corrigido no seu pecado. É isso que a disciplina vai mostrar. Meu irmão, a reação do indivíduo ao ser confrontado diante do seu pecado vai revelar se ele é um representante de Jesus, querendo ser cada vez mais puro e pobre de espírito, ou a demonstração de que não se parece em nada com o Pai. E aí eu quero que a sua cabeça volte aí, 360 graus aí, dê um giro. Eu quero que o seu HD aí, volte lá atrás e pense comigo. Quando um irmão é surpreendido em pecado e que ele é confrontado, quais são as reações que você mais tem percebido? Ele se submete, reconhece o seu pecado e demonstra a sua tentativa de se tornar mais puro e a sua pobreza de espírito?
Ou ele vai embora da igreja? Bravo, buscando culpados, xingando todo mundo. O que é que você tem mais visto por aí? Não precisa me responder. Esse estudo de hoje, de todos que eu já fiz e vi nesse tempo que a gente está caminhando sobre disciplina, irmãos, eu nunca vi as bem-aventuranças com tanta clareza quanto eu vi nessa semana preparando esse estudo. Irmãos, eu e você estamos sujeitos ao pecado. Enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos ao pecado. A pergunta que não quer calar é: como eu reajo diante do pecado? E como eu reajo ao ser confrontado pelos meus irmãos? Esse é o X da questão. Se quando eu estou em pecado, eu me submeto e estou pronto a me purificar mais, a ser mais pobre de espírito, ou seja, a me esvaziar mais de mim mesmo, para ser cheio de Jesus. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou me tornar parecido com o meu Pai. Agora, se eu não aceitar nada disso, eu não vou me parecer com meu Pai. E isso aí, irmão, vai mexer com o nosso orgulho. Eu gostei muito dessa história, desse pastor velho, antigo, com experiência. Não se surpreenda se o seu irmão for tentado e até cair em pecado. Se surpreenda, meu querido. Se surpreenda pela reação daqueles que se dizem salvos, mas se adequam ao pecado e vivem como se tudo estivesse bem. Se surpreenda com esses. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o pecado nos incomode a tal ponto que nós possamos ser bem-aventurado por chorar por eles e receber o consolo de Deus. Que o pecado nos leve à humildade de se submeter à vontade do Pai. Que a graça nos impulsione a ter fome e sede de justiça. E que nos tornemos cada dia mais pobres de espírito. Ou seja, vazios de nós mesmos e cheios de Jesus Cristo. Tem hora que parece que nós estamos sozinhos, mas eu gosto sempre de lembrar que ainda tem muitos que não se dobraram diante de Baal. E é isso que deve nos encher de esperança. Você pode ser taxado de santarrão, de querer ser melhor do que os outros. Meu querido, o Senhor conhece seu coração. Eu espero que tenha sido muito claro para você hoje. Não foi pegadinha a pergunta do sim, do não, mas é para fazer você pensar que, na realidade, a gente
não pode esperar perfeição moral de ninguém. Mas a gente pode esperar um coração quebrantado quando o pecado nos rodeia. E nós somos bombardeados todo dia. Mas que o Senhor encontre em nós, pureza e pobreza de espírito. Que Deus nos abençoe. Amém? Próxima semana, se tivermos aula, talvez não tenhamos, eu vou confirmar, eu tenho um compromisso com nós somos envolvidos com a família acolhedora e talvez tenhamos um compromisso na quinta-feira, tá para confirmar. Mas aí eu vou avisando na semana se nós teremos ou não a nossa aula na próxima quinta, tá bom? Mas nós vamos continuar caminhando. Disciplina bíblica é uma tarefa difícil, mas necessária. Que Deus continue abrindo a nossa mente, que Deus abençoe você, e tem sido muito bom esse tempo que nós caminhamos juntos. Curve sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e que o Senhor nos ajude a colocar em prática uma aula tão difícil quanto essa. Que Deus nos ajude a termos coragem para confrontar o pecado do outro e trazê-lo para essa palavra, para que ele possa se submeter e caminhar junto conosco nesse alvo de ser cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo, parecido com o nosso Pai, Deus. Filho parece com o Pai. Então, que seja esse o nosso alvo. Vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor continua investindo em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, na prática dessa aula, que é tão difícil. E o Senhor sabe mais do que nós, porque o Teu Filho se fez carne e habitou entre nós e sofreu toda essa tentação, mas, aleluia, Ele não pecou. Por isso Ele é o nosso exemplo, o nosso irmão mais velho, que nós devemos olhar para Ele e segui-lo como bom discípulo, para sermos parecidos com Ele e parecidos com o Senhor, consequentemente. Nos ajude, ó Deus, nos dê uma noite de descanso, uma noite em paz, cuide dos meus irmãos que me ouvem nessa hora e aqueles que ainda ouvirão depois, e continue derramando graça sobre cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, um bom descanso. Um abraço a todos.